Olá, bom dia, boa sexta-feira a todos e a todas que nos acompanham, tanto de forma presencial quanto de forma online. Nós estamos aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, na UFES, para o primeiro colóquio interdisciplinar de discurso religioso, cujo primeiro tema é discursos e polêmicas religiosas no espaço público. Eu sou Tarcísio Guedes, eu sou estudante do PPGEL, Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, e nós estamos aqui nessa manhã para dar início à nossa primeira mesa, a mesa inicial, e nós gostaríamos de convidar professores que estão aqui presentes e que estão no início desse evento. Eu gostaria de convidar para dar uma palavra de 30 segundos à nossa diretora do Departamento de Letras e Artes, a professora doutora Rosa Eugênia Vilas Boas Moreira de Santana. Bom dia a todos, a todas, quem está aqui presencialmente, você que está nos assistindo. É com imensa alegria que a gente está participando e tendo essa oportunidade aqui no nosso departamento, no nosso programa de pós-graduação, de estarmos fazendo esse primeiro colóquio. A importância de um evento desse porte é imensurável, até para reafirmar, né? E fazer conhecido todas as nossas discussões. E aqui, então, nós estamos e sejam todos bem-vindos, aproveitem, agradecemos desde já a todos os professores envolvidos, os convidados e também a toda essa turma que está aqui apoiando, não é, ao evento. E gostaria de dar as boas-vindas e aí eu faço questão de falar com o nosso querido professor Dr. Brian. Que bom! Mesmo tão distante, tê-lo conosco aqui no evento. E, gente, se já começa com o Dr. Brian, então vocês podem imaginar o nível das nossas discussões no dia de hoje, né? Então, parabéns, professor Dr. Lucas, pela realização desse evento. E o nosso departamento, a nossa universidade, se sente honrada em estar aqui transmitindo, estar realizando todo esse suporte ao primeiro colóquio. Sejam todos bem-vindos, um bom evento a todos. Obrigado, professora, por suas palavras e por seu apoio. Eu gostaria de convidar o professor Brian, que está lá em Paris. Bom dia, professor, seja bem-vindo a esse evento, para dar suas palavras iniciais também. Um bom dia, boa tarde, boa noite para os que nos acompanham em redes sociais. A todos e todas que estão conosco neste colóquio, muito me honra o acolhimento da nossa prezadíssima diretora, e assim nós queremos ressaltar o grande apoio, não só que essa faculdade tem dado a nós, mas também toda a Universidade Estadual de Feira de Santana, ressaltar a importância da liderança de Dr. Lucas Nascimento e como ele tem nos animado e nos estimulado às nossas investigações. Nós estamos fazendo esse primeiro colóquio, que é o colóquio interdisciplinar de discurso religioso, num momento muito importante, um momento fundamental, de muitas divergências, muitas disputas, e a universidade dá a sua contribuição nesse colóquio. Então, todos e todas, monitores, pós-graduandos, graduandos, público em geral, aqueles que fazem parte da direção do PPGEL, da direção da Faculdade de Letras e Artes, do nosso grupo dialógicos, os que estão participando de outros tantos grupos, o Nina Antiqua, o Nina Simone. Nós queremos saudar muitos nossos convidados de outras instituições que estarão conosco falando e partilhando desse tema. O Observatório Evangélico, que é nosso parceiro,
e esse parceiro é um parceiro muito importante. E no mais, quero agradecer o convite, o acolhimento de vocês, o ânimo, mais uma vez ressalto, o incentivo de Dr. Lucas, e que nós tenhamos um excelente colóquio. Que só tem nos acrescentado conhecimento, e nós gostaríamos de acrescentar que o primeiro colóquio interdisciplinar de discurso religioso, discursos e polêmicas religiosas no espaço público, faz parte do projeto de pesquisa Eventos Polêmicos no Espaço Público, uma análise dialógica da argumentação, e é promovido pelo Grupo de Estudos Dialógicos em Discurso e Argumentação, ou Dialógicos. Ambos os grupos coordenados pelo professor Dr. Lucas Nascimento, que também, nesse momento, nos dará algumas palavras iniciais antes de nós iniciarmos a mesa. Saúdo a todos os colegas presentes que nos assistem, ao professor Dr. Brian Kibuka, nosso vice-coordenador do Dialógicos, a você, Tarcísio, que faz parte do programa de pós-graduação em estudos linguísticos, a professora Rosa Eugênia, a nossa internet caiu? Voltou? Nós estamos na internet, gente, então isso pode oscilar, certo? Pois bem, esse colóquio é uma realização dos Dialógicos, dos nossos projetos, uma parceria com diferentes projetos, inclusive do professor Brian, Nina Antiqua, e é de fato um marco para a gente, porque nós queremos ser o primeiro de muitos colóquios, muitos eventos, quem sabe congressos, e nos tornarmos, de fato, um núcleo importante, um centro importante de estudos do discurso religioso. Agradecemos também ao programa de estudos linguísticos, programa de pós-graduação em estudos linguísticos, ao professor Patrício Barreiros, à professora Josane Oliveira, não puderam estar aqui no momento da abertura, mas esse evento se torna possível também pela parceria do nosso programa de pós-graduação. Pois bem, sem mais delongas, agradecemos a todos, agradecemos aos nossos parceiros externos, ao Observatório Evangélico, agradecemos também ao Seminário Teológico Batista do Nordeste, pela parceria de estar enviando seus alunos, bem como a Universidade Católica de Feira de Santana e o Programa de Ciências o Programa de Ciências da Religião também, por ter divulgado o nosso evento. Então, agradecemos e hoje nós temos uma programação repleta. E vamos a ela. Vamos caminhar, então. Vamos para a mesa de abertura. Nossa mesa de abertura se intitula O que é discurso religioso? Um olhar da antiguidade à atualidade e suas polêmicas. Primeiro palestrante é o Dr. Brian Kibuka, que é professor da UFES. O tema da fala do professor será Entre Polêmicas e Polemistas, uma proposta de análise dos discursos de Justino e Irineu. Antes do professor começar a falar, eu gostaria de fazer a sua devida apresentação. O professor Dr. Brian Kibuka é professor de História Antiga e Medieval do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, PPGEL, da UFES, e do Programa de Pós-Graduação em História, da UFES. Ele é doutor em História Social da Universidade Federal Fluminense, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Letras Clássicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Letras, Português e Grego Clássico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele participa do projeto Euricleia, Queres que Avaient o Nom, da Université Paris 1, Université Paris 7, atua no campo da análise do discurso religioso
e do gênero da antiguidade. Então, depois da apresentação, professor Brian, a palavra está com o senhor. Obrigado, professor Tarcísio, pela apresentação. Mais uma vez, Lucas, professor, meu grande abraço, grande amigo, Lucas. É um prazer estar aqui nesse colóquio dos Dialógicos. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema, entre polêmicas e polemistas, uma proposta de análise dos discursos de Justino e Irineu. Antes de tudo, cabe uma explicação do porquê e a partir de qual lugar nós falamos sobre polemistas e sobre polêmicas. Primeiro, é importante dizer que o nosso grupo é um grupo que se dedica a investigações de gênero e também investigações relacionadas à religião, a discursos religiosos. Discursos religiosos desde a antiguidade até a contemporaneidade. A minha parte nesse grupo de pesquisa é investigar a religião ou discurso religioso e também o discurso de gênero na antiguidade. E nós estamos retornando a partir da investigação de Justino e de Irineu de Leão, Justino Mártir e Irineu de Leão, a dois cristãos, conhecidos como pais da igreja, que deram uma importante contribuição para a formação desse espaço que a gente pode dizer que é o espaço discursivo marcado pela polêmica, pela tensão entre grupos, e a dicção desses autores é uma dicção engajada nesse propósito fundamental de construir, a partir de suas obras, uma intervenção junto a grupos cristãos e grupos não cristãos. Então eu passo, a partir de agora, a apresentar o meu trabalho. Em relação a polêmicas e polemistas, precisamos entender que havia um espaço de divergência público e político no Império Romano do século II e do século III. Podemos evocar como exemplo Loliano, que tinha um problema sendo professor público de retórica no Egito do século III. Ele estava sendo fraudado em seu salário pela cidade, recebendo apenas vinho barato e grãos infestados de insetos. Ele fez pouco progresso com o conselho da cidade e, se mostrando incapaz de alimentar os seus filhos, Loliano decidiu por um caminho de reparação aberto àqueles que eram súditos do império. Ele fez uma petição aos imperadores de Roma. Nós temos as cópias fragmentárias de duas versões dessa petição de Loliano, e particularmente nós temos até um rascunho de uma carta escrita a um conhecido sobre o assunto. Nós encontramos isso no papiro, na coleção dos papiros de Oxirríncos, encontramos no volume 47, o número 3.366. O Loliano apresenta a sua petição com um toque de brio que se espera de um professor de retórica. Ele diz, abro citação, a própria educação está ao seu lado no trono, fazendo alusão à importância da educação, especialmente da educação retórica, no Império Romano de então. Loliano pede aos imperadores que ordenassem que a cidade fornecesse a ele um pomar para alugar, para que ele vivesse de aluguel, e ele, sendo incapaz de viajar pessoalmente para Roma, ele entrega a sua petição a Heraclamon, que viaja para Roma, e apresenta a sua petição a seu nome. Essa petição feita a Roma passa por um processo, e um processo que nós podemos imaginar qual fosse. Primeiro, para a burocracia imperial funcionar, Loliano envia carta a um outro conhecido que tem influência junto à corte, anexa a cópia da petição e pede ajuda para obter uma resposta favorável. Nós não temos mais evidências, mas conseguimos identificar, pelo próprio trato das petições no Império Romano, que essa petição seria revisada, seria dada uma resposta imperial escrita logo abaixo da petição, o documento assinado seria postado nos pórticos das termas de Trajano. Trajano é um dos imperadores da época dos Flavianos. E aí essa petição seria colocada para exibição pública com sua resposta, e aí era necessário que algum representante de Loliano procurasse a petição entre as muitas petições
respondidas, eram longos rolos com súplicas espalhados, eram centenas desses rolos presos nos pórticos lá das Termas de Trajano, voando ao vento, com as queixas pessoais dos litigantes, e também com as reclamações de abuso de comunidades e assim por diante, esperanças de particulares, e aí a resposta logo abaixo. Nós tínhamos, um século antes, portanto, no século de Justino, o local em que a postagem pública era feita era no Templo de Apolo, que ficava no Palatino, que era um espaço processual e também um espaço performativo, situado no coração do Império Romano, e ali é que provavelmente Justino, filho de Prisco, um cristão que tem origem samaritana, mas era de língua grega, do século II, e ele nascera em Flávia Neápolis, que é a antiga cidade de Siquém, cidade bíblica de Siquém. Ele tinha sido um platônico pagão que se tornou filósofo cristão e escreveu uma apologia que se desdobra em duas, a primeira e a segunda apologia, que parece se reportar a esse mundo burocrático romano, mundo esse da reclamação de Loliano. A reclamação particular de Justino não diz respeito ao salário municipal, mas à injustiça dos romanos nos julgamentos envolvendo cristãos que eram denunciados. E essa intervenção de Justino é uma intervenção de um filósofo, que também é cristão, direcionando o seu discurso a uma corte, portanto, entrando em contato com o mundo político e intelectual do seu tempo. E na primeira e na segunda apologias, que são duas apologias que nós temos mais, e assim elas se transmitem na tradição textual, mas é possível que elas fossem uma única apologia, que depois foi dividida no processo de transmissão em duas partes. Logo, elas parecem ser uma composição unitária, que vai da primeira apologia até a segunda apologia 15. Essa apologia já tem por título algo que é problemático, porque o estado do próprio texto grego das apologias é problemático. Ele é preservado em uma única testemunha independente, que é o manuscrito Parisinos 450, portanto está na cidade que eu estou, Paris, um manuscrito do século XIV. Ele é referido geralmente pelos editores, pelos críticos textuais, como manuscrito A, e parece que ele tem tantas frases estranhas, usos semânticos que são usos diferentes do seu tempo, e também construções gramaticais, que é possível verificar nos vários editores críticos uma diferença significativa no tratamento do texto. Nós podemos citar tanto Edgar Goodspeed, na sua edição do texto de apologia, que é publicada em alemão, Die ältesten Apologeten, publicada pela Van der Heck e Ruprecht em 1914, essa edição em alemão. Nós temos a edição de Charles Mounier, Apologie pour les chrétiens, que é um texto publicado em Paris pela Cerf em 2006, que tem uma abordagem mais conservadora de A. Mas nós temos o mais recente texto de Paul Purvis, que é um texto Justin, Philosopher and Martyr, que é um texto publicado pela Oxford em 2009, que tem um aparato crítico muito mais robusto, muito mais apropriado, em minha opinião. O fato é que essa cultura administrativa da petição e resposta é chamada na própria apologia de enteuxis, em grego. Ou seja, ele chama isso com o nome grego, que é apresentar alguma coisa em algum lugar. Ele também vai usar o termo, em 1 Apologia 56.3, axiosis, que é um outro termo relacionado ao processo de avaliação do texto. Esse texto, ele acaba invocando no seu teor materialidades burocráticas do peticionamento cotidiano, que são esperadas de um documento do gênero discursivo petição. Nós podemos observar isso claramente na segunda apologia 14.1. Esse instrumento documental, que cita precedentes legais, que inclui um rescrito imperial de um ex-imperador em 1 Apologia 68.1 a 10, que faz também
alusão a um endereço que a gente vai chamar em grego de prosfônesis, que vai fazer uma exposição que lá em 1 Apologia 61 e 68.3 chama de exégesis. Tudo isso aponta para esses discursos peticionários. Porém, as apologias de Justino são comprovadamente diferentes de outras petições existentes que nós temos acesso. Nós temos discursos, nós temos um entrelaçamento na apologia de Justino de discursos peticionários, de discursos apologéticos e discursos chamados de protrépticos. Por exemplo, o tamanho das apologias, que tem quase 40 vezes a extensão da nossa mais completa petição imperial, o alcance da sua afetação intelectual acaba chocando com as convenções econômicas de uma petição que de fato é para ser lida por um imperador, que é para ser lida daqueles responsáveis por dar soluções para os casos peticionados. Logo, ao que parece, apologias é uma apropriação por Justino de um gênero discursivo que é utilizado num sistema administrativo de petição e resposta, que Loliano e muitos outros utilizaram, mas Justino se apropria desse gênero, petição administrativa, o realiza de forma multiplicada, elaborando uma composição literária multifacetada, manipulando convenções genéricas, tecendo discursos múltiplos de uma forma que aponta e transcende as convenções de petições administrativas. Ou seja, apologia deliberadamente encena discursos peticionários, apologéticos e protrépticos para declarar de forma demonstrativa a injustiça cometida contra os cristãos. É a partir desse problema que nós vamos lançar mão da análise do discurso, e eu já peço as escusas, porque nós não faremos isso no tempo que nós recebemos, e não há tempo, mas eu quero mostrar o problema e como a análise de discurso pode contribuir com a questão. Porque até aqui o que foi feito, a partir dessa observação da diferença da petição para a petição feita em apologia, o que tem sido feito é uma tarefa de contextualização histórica, feita, por exemplo, por William Schedel, por Dennis Mins, por Paul Purves, que faz a comparação, a analogia das petições imperiais existentes. Purves, por exemplo, menciona os aldeões de Captópara, que é uma região que faz uma petição a Roma em 238, e Schedel vai citar essa Captópara, mas também o discurso de abertura de Aragua, que é uma petição em nome de uma aldeia da Frígia para Filipe e seu filho. Esse trabalho de Schedel, Mins e Purves perceberam a impertinência da petição de Justino e fazem até uma contextualização histórica, percebendo as características compartilhadas e as incongruências significativas, mas não têm recursos suficientes para perceber quais são os sentidos dos textos deslocados. Ou seja, se nós conseguimos entender que o jogo discursivo utilizado por Justino utiliza um gênero discursivo muito comum e frequente no seu tempo para fazer para apresentar a sua questão para um público, não há na análise feita até aqui, porque essa análise é analógica e em grande monta empírica, não há recursos suficientes para que se observe, por exemplo, questões fundamentais, como é o processo de produção de sentidos a partir de um encontro um pouco mais aproximado com aqueles que formam o auditório retórico desse texto, ou que são os interlocutores. O próprio locutor se apresenta de forma difusa, ele é um filósofo, ele é um cristão, ele é um advogado. Essas questões são questões abertas, que podem ser equacionadas tanto pelo caminho da análise dos discursos polêmicos, que vislumbrará, de fato, provavelmente a intencionalidade discursiva, usando um termo que é um termo caro para a pragmática. Então, há enunciados específicos que parecem ser imbuídos de intencionalidades que podem ser mapeadas por meio tanto do estudo pragmático, analisando enunciados, quanto também da investigação, e aí podemos usar Austin e Searle como dois exemplos,
para aplicar nos enunciados algum tipo de análise e assim mapear sentidos nesses enunciados, mas o teor dos enunciados em conjunto é um teor polêmico. E é no Dialógicos, nesse nosso grupo, sob a liderança do Dr. Lucas, que nós somos convidados a abraçar não apenas textos de natureza religiosa, mas também observar o teor polêmico desses textos. Esse trabalho é um trabalho por fazer. Obviamente, eu estou apresentando aqui uma síntese. Esse trabalho ainda está em curso. Nós já fizemos em Justino toda a tradução do texto de Justino, que já foi publicada. A minha tradução foi publicada pela Fonte Editorial, da Apologia 1, Apologia 2 e também do Diálogo com o Judeu Trífo, traduzido diretamente do grego para a língua portuguesa, já considerando as questões de uma análise de discurso. Porém, os próximos passos da análise de discurso envolvem analisar o universo discursivo, campo discursivo, espaço discursivo, particularmente campo e espaço discursivo. Analisar o ethos pré-discursivo e o ethos discursivo da apologia, e depois o diálogo com o Judeu Trífo. Depois nós queremos também fazer uma investigação da cenografia e da cronografia, para perceber esses espaços, ou esse topos, essa temporalidade e espacialidade típica da construção discursiva, que sofre pelo menos 3 deslocamentos. O deslocamento temporal, porque envolve uma petição feita a posteriori à própria morte dos que peticionam, porque os cristãos já foram mortos, isso é declarado no próprio texto. E deslocamento espacial, porque ele faz a alusão a Roma, mas ao mesmo tempo ele pleiteia a causa de cristãos espalhados pelo mundo, na chamada oikumene, no mundo habitado. O mesmo exercício que nós fazemos, estamos em curso, e em breve apresentaremos os resultados finais desse trabalho, também foi feito com Irineu de Leão. Irineu de Leão, para quem não conhece, tem uma obra, uma opus de 5 volumes, chamada Adversus Haereses, ou traduzindo Contra as Heresias, que é fundamental para compreendermos como é o contato dos cristãos do movimento mais latino-romano e também influenciado pelo cristianismo latino-romano, com os outros grupos cristãos, especialmente, por exemplo, os valentinianos. Esse texto, portanto, parece um relatório extenso para a construção de uma heresiologia, que a gente pode chamar de heresiologia sucessiva. Ele vai descrever a rixa com pensadores valentinianos, a rixa do próprio Irineu, e vai fazer um tratado com a acusação que esses oponentes fazem contra os cristãos que abraçam as condutas abraçadas também por Irineu. E aí ele fala que eles, abro citação, falsificam as palavras do Senhor e mostram-se intérpretes perversos de coisas benditas. E, ao mesmo tempo, ele estabelece termos do debate com foco sustentado, primeiro, na interpretação das Escrituras, que ele mantém ao longo da sua obra. Também define os valentinianos em termos de sua exegese equivocada. Então, ele faz uma análise da exegese equivocada dos valentinianos, para mostrar como eles são um tipo ideal herético. E esse ataque também enquadra os valentinianos como exegéticos, ou seja, não como quem extrai sentidos do texto, exegese, mas como quem atribui sentidos que não estão presentes no texto, exegese, né? Um jogo de preposições gregas, ex de dentro para fora e eis de fora para dentro. Então não é extrair sentidos do texto, ex, mas é levar sentidos para o texto, eis, é uma preposição grega. Esse é o jogo de palavras usado por Irineu de Leão. Então ele vai mostrar como esse jogo, essa interpretação exegética se torna influente, acaba se tornando base para futuros hereges, e aí Irineu demonstra, de certa forma, uma ingenuidade, porque ele faz uma análise, por exemplo, do uso gnóstico do Novo Testamento, citando textos que depois foram descobertos por nós nos manuscritos de Nag Hammadi, que foram disponibilizados por Robert Wilson,
E aí é possível hoje confrontar os textos de Nag Hammadi, que são textos dos grupos que são atacados por Irineu, são denunciados por Irineu, e a própria citação desses textos no Irineu de Leão. Não é se admirar que padres como Irineu, ou que pais como Irineu, padres para os católicos apostólicos romanos e pais para os protestantes, se enfurecessem com os gnósticos, pois eles estavam, na compreensão dele, manipulando mal as escrituras da igreja, com base em princípios e métodos que os próprios ortodoxos empregavam. Esse é o argumento que é utilizado por Irineu, não é o meu argumento. Irineu pressupõe que ele é governado por uma regra de fé, e os gnósticos moldam as escrituras de acordo com suas próprias teorias. E, obviamente, o Robert Wilson, no texto Gnosis and the New Testament, publicado na Filadélfia pela Fortress Press em 68, portanto, um texto já bem conhecido, ele vai até discutir a exegese gnóstica, mostra como os valentinos ou valentianos são confundidos com gnósticos pelo Irineu, mostra a ameaça valentiniana particular e do método exegético dos valentinianos, discute contra as heresias 5:26:2, que eu quero citar para vocês, né? Abro citação, a tradução é minha, que aquelas pessoas, portanto, que blasfemam contra o Criador, seja por palavras expressas abertamente, como os discípulos de Marcião, ou por uma perversão do sentido da Escritura, como aqueles de Valentino e todos os gnósticos falsamente chamados, sejam reconhecidos como agentes de Satanás por todos aqueles que adoram a Deus. Em suma, usando o finalzinho do meu tempo, já estou ao fim, a análise de Wilson, de fato, observa a disputa religiosa, mas não percebe a polêmica dentro de uma análise que a gente vai chamar de análise do discurso. Não consegue mapear o gênero discursivo e a semelhança dessa polêmica do gênero discursivo utilizado por Irineu com o gênero discursivo utilizado pelos polemistas religiosos das religiões tradicionais romanas, criticando as religiões egípcias, as religiões siríacas, as religiões que acabaram ingressando pelo menos um século e meio antes no Império Romano e que eram chamadas de superstitio pelos próprios romanos. Não há as religiões no plural, superstitiones. Não há esse tipo de análise nos que analisam apenas fazendo uma análise analógica, nem isso se faz no caso de Irineu. Uma análise histórica é de história religiosa, não é de história cultural. Ou seja, nós temos uma lacuna que pode ser preenchida também observando o gênero discursivo de Irineu, como esse gênero pode ser compreendido pelos interlocutores a partir da semelhança com o gênero da crítica religiosa romana contra as superstitiones, também a observação de o que se espera, de qual é esse lugar a partir do qual fala o locutor deste texto. Que lugar é esse? Esse lugar pode ser investigado a partir do que Manguenot estabelece no contexto da obra literária, na sua obra famosa, para nós sabermos esse lugar do autor, além de investigarmos etos discursivo, etos pré-discursivo, etos discursivo, uma vez que aqueles indivíduos que são elencados, há uma expectativa dos leitores ou daqueles que recebem esse texto de quem eles seriam, essa expectativa é muitas vezes rompida. E essa ruptura é prenunciada por Irineu. Ele diz da estranheza que gerará esse tipo de descrição que ele fará, mas ele faz a descrição. Ou seja, a análise discursiva a partir dos recursos investigados no grupo dialógicos permitirá também Irineu de Leão, mais ainda do que Justino, perceber nesses textos matriciais, e aqui nós estamos falando de Irineu, como é que se constrói esse espaço, que é o espaço da polêmica, e esse espaço discursivo da polêmica que tem locutores e interlocutores. Esses locutores e interlocutores, usando a nomenclatura de Manguenot, esses locutores e interlocutores, eles, de certa forma, apresentam determinadas expectativas prévias que são rompidas por meio do discurso, daí a necessidade de analisarmos o ethos discursivo. O gênero discursivo é rompido várias vezes na narrativa
para que haja um empréstimo de gêneros que são gêneros que apresentam perspectivas do sagrado. Então, nós podemos ver na modulação do gênero discursivo adotado uma forma de reforço da narrativa, é um recurso para a construção da força da narrativa religiosa, fazendo assim um texto que aumenta o seu alcance e talvez a sua dicção polêmica. Logo, o que nós precisamos fazer, ou pretendemos fazer, é esse tipo de construção de uma nova chave de leitura, tanto para Justino quanto para Irineu de Leão, revitalizando, assim, a abordagem desses textos, que são textos estudados já há bastante tempo, há pelo menos 3 séculos e meio. Nós podemos revisitar esses textos e, a partir da revisitação desses textos, observar como esses textos podem abrir diante de nós, para além dos lugares comuns pela análise empírica, na verdade, intencionalidades discursivas que passam desapercebidas ou despercebidas pelos leitores, caso eles não utilizem a aproximação do texto por meio da análise de discurso. Agradeço muitíssimo a escuta generosa de vocês. Escutarei com maior carinho as observações de vocês e também responderei as perguntas que forem feitas. E desejo também, eu tenho certeza que será uma excelente conferência dada pelo professor Dr. Lucas, então ouvirei com atenção e apreço Lucas, e vamos interagindo assim nesse nosso primeiro colóquio. Muito obrigado a todos e a todas. Nós agradecemos mais uma vez, professor Dr. Brian Bibuca, por sua contribuição nesse evento, e isso só tem a reforçar para nós a importância e a relevância do seu trabalho com a patrística, com a tradução das Confissões de Santo Agostinho, com a tradução dos outros pais da Igreja e também da Didaquê. Tem sido um trabalho que tem contribuído muito para o resgate da memória desses pais e tem nos feito revisitá-los. Obrigado por sua contribuição. Nesse momento, nós iremos passar a palavra para o professor Dr. Lucas Nascimento. Antes, nós faremos a apresentação dele. Ele irá falar sobre como o discurso religioso se atualiza hoje no espaço público, novos polemistas e seus valores. O professor Dr. Lucas Nascimento é professor de Linguística e Língua Portuguesa da Universidade Estadual de Feira de Santana e na pós-graduação em Estudos Linguísticos, o PPGEL, também da UFES, coordenador do Colegiado de Letras Vernáculas, Língua Portuguesa, da UFES, doutor em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, mestre em Estudos de Linguagens pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e graduado em Letras pela UESB, pós-doutorando pela Universidade de São Paulo, USP, no programa de pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa, membro do GT de Argumentação da ANPOL, coordenador do Grupo de Estudos Dialógicos em Discurso e Argumentação, que é o Dialógicos, e da área de Linguística da UFES, é pesquisador convidado no Grupo de Estudos do Discurso, Cultura e Sociedade, o GDiscute, da UFBA, e no Grupo de Estudos em Retórica e Argumentação, o GERAC, da Universidade de São Paulo, USP, atua no campo da análise dialógica do discurso e argumentação, com estudos na área de estudos dialógicos, argumentação retórica e polêmica, aplicados aos discursos afetivo, político e religioso. Atualmente coordena um projeto de pesquisa, Eventos Polêmicos no Espaço Público, Análise Dialógica da Argumentação, aqui na UFES, e é associada à Sociedade Brasileira de Retórica e à Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso, que é a ALED. Então, com a palavra, professor Dr. Lucas Nascimento.
mais uma vez, bom dia a todas e todos. Saúdo mais uma vez ao professor Dr. Brian Kibuka e a todos que estão nos assistindo nesse momento importante, e a gente precisa efetivamente discutir a problemática do discurso religioso. Vou, no meu tempo aqui hoje, falar como o discurso religioso se atualiza hoje no espaço público, novos polemistas e seus valores. O professor Brian nos trouxe de como se pode analisar o discurso ali nos primeiros séculos, e nós queremos, então, mostrar como é que esses discursos religiosos, especificamente, a relação entre o discurso cristão e outros discursos no espaço público, só que agora no século XXI. Pois bem, eu começo com uma fala de um ministro, o ex-ministro da Educação, em setembro de 2020, o Milton Ribeiro, que também é pastor. Ele declarou o seguinte: acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. E ainda disse: vejo um menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato. Veja que essa é a fala de um ministro da Educação e também de um pastor. E de como é que a relação entre o discurso religioso e as funções de Estado e, ao mesmo tempo, as questões políticas estão entrelaçadas. Como isso é possível no século XXI? O que torna isso possível no século XXI? E como é que esses argumentos são utilizados e fazem sentido hoje? Compreender o sentido de como é que isso se constitui no âmbito da linguagem é também um papel da análise de discurso, esses efeitos de sentido e essas possibilidades de sentido. Vou a um outro trecho de um discurso do reverendo Guilhermino Cunha, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi convidado pela Comissão de Direitos Humanos para falar a respeito do projeto de lei do PLC 122, que visava criminalizar a homofobia, em 2007, na CDH do Senado. Ele, respondendo em uma audiência pública às questões que estavam sendo colocadas, ele diz o seguinte: afirmamos de todo o coração que não temos qualquer homofobia, e sim respeito à vida, às leis naturais, às leis bíblicas, ou seja, estamos do lado da teofilia. Registramos o nosso veemente protesto contra qualquer forma de violência, contra quem quer que seja. É inadmissível que qualquer cidadão sofra violência ou discriminação. Repudiamos toda e qualquer manifestação discriminatória, porque cremos no princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, quanto à dignidade da pessoa humana, conforme expresso em nossa Constituição, desde o seu primeiro artigo. Cremos, sim, que a Bíblia é a palavra de Deus e regra infalível de fé e de prática para as pessoas que tenham esta fé para viver. Esta é a fala de um pastor convidado para poder participar dos debates em torno do projeto, da matéria, do projeto ali do PLC 122, e ele estava do lado do grupo que estava ao grupo contrário à proposição desse PLC 122, que, por sua vez, tinham aqueles que estavam defendendo nessa mesma audiência pública. Então, a grande questão e pergunta é: o que torna possível que esses sujeitos tomem a palavra no espaço público e como é que isso faz sentido? Como é que esses argumentos e esses enunciados fazem sentido? Portanto, o objetivo aqui mostrar como o discurso religioso se atualiza na contemporaneidade, especificamente aqui no Brasil, e na voz de sujeitos religiosos e não religiosos no espaço público, e como é que nós podemos, de algum modo, estudá-los. Veja, por um lado, o discurso religioso vincula valores religiosos em uma suposta tradução desses valores em linguagem pública. Por outro lado, o discurso religioso se constitui
intenção polêmica com seus adversários públicos, LGBTQIA+, feministas, os grupos religiosos outros. Ou seja, o ethos do discurso religioso e seus sujeitos argumentantes, de alguma forma, ou a gente até pode dizer, por demais moldado pela relação que esses sujeitos travam com seus adversários públicos, adversários os quais acabei de citar. Pois bem, veja que no seio da democracia deliberativa e participativa na qual nós idealmente participamos, dois temas aí estão disputando espaço e ganham uma atenção política. A questão ligada ao reconhecimento de grupos de identidade, e aí eu destaco os movimentos afetivos sexuais, LGBTQIA+, e seus movimentos próximos ali, que inclui também a luta feminista e LGBT, no caso, e as questões ligadas ao retorno da religião à esfera pública, cujo encontro tem sido marcado por diversas polêmicas, tendo o espaço político como uma arena de disputa mesmo, pela hegemonia discursiva, ou a disputa aí pela essa hegemonia discursiva no espaço público. Então, a questão que os teóricos da esfera pública colocam é de como integrar as demandas dos diferentes grupos na democracia deliberativa. Discussão que, de alguma maneira, se ocupam, sobretudo, um pensador chamado John Rawls e um outro pensador muito conhecido chamado Habermas, ou Habermas. Mas não apenas eles, obviamente. Então, além disso, a questão de como as razões não públicas, ou chamadas aí de razões abrangentes, que são desses grupos filosóficos, religiosos e etc., podem participar das discussões na esfera pública e como os diferentes grupos sociais podem se fazer representados nessa democracia deliberativa em que vivemos. Na perspectiva do John Rawls, há a pretensão de se conciliar a ideia de liberdade, de igualdade, em um liberalismo que ele chama de liberalismo democrático. Já na perspectiva do Habermas, a pretensão é de conciliar e demonstrar a co-originalidade dos direitos individuais fundamentais, que são chamados direitos humanos, e da soberania popular, de maneira que há aí uma convergência entre os dois nesse aspecto. Entre Habermas, pelo menos uma convergência ampla nesses aspectos. Então, além dessa convergência no âmbito da democracia deliberativa, ambos acreditam que a racionalidade não é apenas instrumental, mas uma dimensão normativa, de maneira que eles veem a possibilidade de fundar autoridade e legitimidade em algumas formas de razão pública, o que o John Rawls vai chamar de o razoável, e o Habermas vai chamar de racionalidade comunicativa. O que nos interessa é que ambas as versões de democracia deliberativa admitem, sim, a pluralidade de valores, dessas possibilidades desses grupos participarem do debate, de valores, dessa pluralidade de valores e de interesses, e em benefício de uma perspectiva agregativa. Como diz a Chantelemousse, eles veem que o consenso sobre o que Rawls chama de visões abrangentes e de natureza, que seria de natureza moral, religiosa, filosófica, esse consenso deve ser abandonado. E depois o Habermas vai flexibilizar, inclusive, essa questão. Ora, mas nós não estamos pensando, na perspectiva da análise do discurso, a partir das categorias do Habermas nem do Rawls. Porque, de alguma maneira, essas teorias, essas perspectivas influenciam a maneira como se vê as questões no espaço público. No âmbito, então, em que nós nos colocamos, no âmbito da análise do discurso. E, nesse âmbito, é possível pensar ou analisar como as diferentes vozes sociais aparecem por meio dos enunciados e argumentos mobilizados por sujeitos que ali estão como pessoas religiosas ou não, mas é preciso, então, conhecer como as próprias injunções dos espaços público e político, e essas injunções moldam também a maneira como a linguagem e, portanto, os argumentos com as suas questões devem, de alguma maneira, ali ser manejados.
Então, eu vou apenas delinear algumas questões mais específicas do que eu chamo do discurso afetivo sexual e do discurso religioso, que estão travando diversas polêmicas no espaço público. Então, muitos são, de fato, os elementos que vão moldar, né, que moldam uma época, uma temporalidade, ou mesmo um cronotopo, como chama o Bakhtin, de maneira que todos eles todos esses elementos passam pelo discurso. Então, as diferentes imagens do espaço político são resultados de diferentes eventos, bem como o aparecimento de novos sujeitos atuando nesse lugar. Por exemplo, não se deve pensar que foi simples o fato de lá na Comissão de Direitos Humanos, um ex-BBB, baiano, inclusive, o Jean Willis, ele vai chegar para defender o projeto lá em 2007, BBB é o Big Brother Brasil, né? Ele possa chegar e participar desse debate, assim como aquele pastor também participou, representando a religião, e Jean Willis representando a perspectiva ali LGBTQIA+. E o Jean Willis vai falar de que é preciso uma nova posição sujeito para os homossexuais. E isso é bem interessante. E o Jean Willis ainda vai dizer mais. De onde veio esse ódio em relação aos homossexuais? Sua fonte são os mitos religiosos, tomados como verdades absolutas por fundamentalistas que sempre estiveram no comando e fazendo as leis que nos governam. Ele foi engendrado histórica e culturalmente pelos meios hegemônicos de representação, pela maneira como os homossexuais foram representados ao longo dos tempos, pelas narrativas religiosas, pela pintura, pela literatura, a fotografia, o cinema, a teledramaturgia, a publicidade. Ele vai mostrar justamente de que há, então, de que discursos a respeito que discrimina e que leva a preconceitos as diferentes áreas e esferas sociais e que discrimina os homossexuais. Então, ele vai mostrar como é que isso foi feito, ou pelo menos vai apelar a esse argumento, trazendo aí uma espécie de genealogia, poderia dizer, dessa relação entre religião e homofobia. Não entraremos em detalhes, né, sobre essa questão, mas eu trago isso justamente porque é importante para a gente entender esses novos polemistas, os sujeitos afetivos sexuais e os sujeitos religiosos, que não mais são necessariamente os religiosos lá da antiguidade ou do primeiro século, como traz o professor Brian, embora sejam também esses religiosos cristãos, mas esses sujeitos estão em um novo espaço, estão em um novo lugar, e esses discursos, embora tenham valores semelhantes, mas se atualizam de maneira diferente no espaço público. E, portanto, quando nós falamos disso, nós estamos falando da importância de entendermos a memória discursiva, de como que ela vem numa trajetória e vai se atualizando nos discursos, e para entendermos isso, precisamos entender um pouco também de história das ideias. E o que é interessante é que na democracia deliberativa e participativa, sobretudo no Brasil, no contexto da Constituição, ou sobretudo da Constituinte, que vai gerar a Constituição de 88, vários temas vêm ganhando cada vez mais espaço e atenção política. Então, as demandas ou os temas em torno do campo afetivo, como mostra uma socióloga da cultura, a Evelyn Luz, ou da luta por reconhecimento dos grupos identitários ou de identidade, como aponta o Charles Taylor, e do campo religioso e o retorno da religião à esfera pública, como vai mostrar mesmo o próprio Habermas ou o Peter Berg, um sociólogo da religião, e a professora Paula Monteiro, que vai nos falar daqui a pouco em conferência, a conferência das 10 horas e 30 minutos, todos esses fenômenos vêm modificando a topografia do espaço público e obrigando os partidos políticos a se organizarem. Então, não é mais a luta clássica a respeito da luta do proletário que vai tomar conta das discussões políticas, mas justamente os temas que vão pautar uma atualização, talvez, dessas lutas, mas estão ligados aos direitos, os direitos afetivos, os direitos sexuais, direitos reprodutivos, ou os direitos pela liberdade religiosa, e etc, etc. Então, os encontros entre os grupos que demandam por esses temas
têm sido marcados por diversas polêmicas, consequenciando aí em controvérsias, inclusive sobre a noção de família. Tarcísio tem estudado isso aqui com a gente. E a centralidade do afeto nessas relações. Fato tudo isso tem no espaço público, político, como arena de disputa discursiva que tem mudado a paisagem democrática e, portanto, é importante dizer, cumpre os estudos discursivos darem sua parcela de contribuição na compreensão desses fenômenos. E o nosso objetivo, inclusive, com esse evento, é trazer, abrir discussões nesse sentido. Por isso que é um evento interdisciplinar, e não simplesmente da área específica ou analista do discurso, mas todos aqueles que, de alguma maneira, tangenciam a questão discursiva. Então, pode-se compreender, de modo geral, o campo afetivo, e aí é importante dizer o que é que eu estou falando por campo afetivo, como campo de formação autônoma bastante recente. Ele vai se autonomizar durante o século XX, e é resultado da influência da psicanálise, da psicologia, do próprio capitalismo, do discurso de autoajuda e dos feminismos. Ou seja, é um campo em que a saúde mental e afetiva figuram como mercadorias bastante valorizadas, passando aí a envolver diferentes conflitos e setores na configuração desse campo. Se antes você tinha a religião, que era um campo que se torna ali dominante, depois o campo político sai da dominância, ou do domínio, melhor dizendo, do campo religioso, você começa a ter autonomia de outros campos, como da ciência, das artes, do campo religioso. O último a sair desse domínio é justamente esse campo afetivo. Então, talvez por isso também é que se tenha tantas polêmicas entre religião e campo afetivo, porque antes era a religião que dominava o que é sexualidade, o que é casamento, o que é família, e agora você tem, então, um novo campo em que vai disputar o sentido desses argumentos e o sentido dessas definições dos hábitos e da maneira das pessoas, de como elas devem viver, ou até mesmo a gente pode falar do ethos desses sujeitos. Então, o que acontece? Esse campo é interpelado pelo discurso afetivo, tanto que a noção de família começa a ser questionada e polemizada, a qual passa a ter como, de fato, elemento fundador o afeto, e não mais um vínculo biológico, moral, legado aí da tradição religiosa. De modo semelhante, legitimado por tal campo, que movimentos como o LGBTQIA+, se amparam para buscar seus direitos afetivos sexuais, cujas divergências profundas se dão, sobretudo, com religiosos tradicionais no espaço público e no espaço político. O termo afetivo sexual é justamente porque são interpelados pela busca do reconhecimento de seus afetos na esfera pública, mas focando especificamente na questão da sexualidade como constitutivo, ou como elemento constitutivo central de sua identidade. Não apenas mais como um elemento, não apenas como mais um elemento do sujeito, mas algo um pouco mais central. Portanto, o que eu chamo de afetivos sexuais militam em torno de uma nova ética sexual. Não mais uma ética baseada na moralidade cristã ortodoxa, tradicional, contudo, numa ética em que a própria sexualidade e as questões de gênero tornem-se princípio ético e dessa identidade desses sujeitos. E aí a gente pode remeter ao próprio Foucault, que vai trabalhar e fazer uma discussão ali inicial na década de 60 a respeito das questões no seu clássico História da Sexualidade. Isso quer dizer que a verdade sobre o sexual já não é mais produzida pela religião, mas pelo sujeito afetivos sexuais ou os grupos de especialistas aí engajados no tema. Mas o que é religião? O que é discurso religioso? Nesse Zeitgeist, as questões não saíram exatamente como previstas pelo iluminismo, né? Ou pelos iluministas. E no processo, então, de secularização da sociedade ocidental, de modo que houve, no processo de secularização, sobretudo na Europa, houve agora, então, mais recente, um processo concorrente chamado por Peter Berg, sociólogo da religião, de dessecularização. Então, isso tem colocado em cena as razões religiosas nos espaços público e político.
E isso que foram... Isso que, por exemplo, na Europa, a religião estava mais no espaço privado. No entanto, no Brasil, essa relação entre religião e política sempre foi uma relação porosa, sempre foi uma relação um pouco diferente. De modo que, internacionalmente, muitos acontecimentos aí recentes, sobretudo a partir do ataque ao World Trade Center, o 11 de setembro de 2001, tem mostrado um retorno da religião e levado importantes estudiosos de diferentes áreas a revisarem seus conceitos com vistas mesmo a compreender a organização do espaço público à luz do Estado de Direito e das democracias deliberativas, como fazem, por exemplo, o John Rawls, o próprio o Peter Berg, o Habermas e tantos outros que vão estudar o fenômeno. Então, há nesse sentido razoáveis desacordos a respeito do papel da religião no próprio espaço público político nas sociedades, que Habermas, por exemplo, vai chamar lá em sua obra Fé e Saber, né, e uma outra obra chamada Entre o Naturalismo e Religião, que é uma obra de 2005, de como é que essa sociedade que ele chama de pós-seculares tem lidado com isso. Isso por quê? Porque a problemática envolve aí diversas áreas, mas, sobretudo, a filosofia e as ciências políticas contemporâneas, a sociologia, a ciência da religião, havendo, então, uma polêmica a respeito do lugar da religião no espaço público. O que acontece? Esse lugar da polêmica no espaço público vem o lugar da religião no espaço público tem disputado aí sentidos e esforços de diferentes pessoas com vistas mesmo a poder compreender o fenômeno. Então, enquanto analista de discurso, a religião pode ser investigada como discurso, e é isso que nos move aqui. O nosso papel é justamente entender um pouco da religião como discurso e fazê-la buscar compreender o homem produzindo sentido na observação da instância também transcendente. E essa produção de sentido, tendo em mente a instância transcendente, que é a abarcadora aí da vida do indivíduo ou do grupo, capaz de atribuir sentido último à sua existência em um determinado lugar e, por ele, de alguma maneira, sendo moldado uma relação dialógica entre esses dois mundos. Quais são os mundos? O transcendente e o imanente, em suas práticas religiosas e sociais, e mesmo nas suas práticas laicas. E no que se refere ao discurso religioso cristão, de maneira específica, foco de nossa pesquisa, nosso trabalho, deve-se ter em vista que sua verdade se funda no revelado, cuja adesão se dá por meio da fé. Então, pode-se dizer que esse é um discurso do necessário, e o discurso cristão, no sentido lato aí, católico, evangélico, e dos evangélicos a gente está falando no sentido bem abrangente, ao colocar em cena uma cosmovisão, objetiva explicar a totalidade da realidade, dando sentido a ela pelas lentes da revelação, ou revelações, ou de suas interpretações, o que chama das revelações, ou mesmo pelas lentes de suas teologias. Então, o discurso religioso não é simplesmente o discurso do religioso, do padre, do pastor, mas de qualquer sujeito cujos valores religiosos, de algum modo, contribuem para produzir sentido em seu discurso de modo relativamente central. A grande questão aí é que, por exemplo, em torno da defesa do projeto de lei PLC 122, que eu pesquisei, você tinha pessoas que não eram religiosas, mas que estavam ali pautados, sobretudo, no discurso religioso. Então, isso é bastante importante de a gente compreender. Assim, então, é fundamental para compreender o espírito de nossa época, investigar as polêmicas que envolvem religiosos cristãos, os militantes afetivos sexuais, a questão da família, o sentido do afeto no espaço público e político. Afinal, o espaço público, o que é isso? O que é que a gente está chamando de espaço público? Numa perspectiva discursiva, dialógica, é um lugar privilegiado de produção, visibilidade, circulação de ideologias do mundo da vida. Ou melhor, ele é o lugar do diálogo entre as diferentes instâncias sociais, estatais e não estatais, do agir livre e coletivo. E é nesse lugar que circulam os diferentes discursos,
as diferentes vozes sociais e que estão polemizando no espaço público. Como é que nós, então, investigamos isso? Na perspectiva que eu tenho desenvolvido, de uma análise dialógica da argumentação, então, quando você tem, por exemplo, o sujeito, o ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, trazendo o discurso que nós trouxemos aqui, logo lá no início, nós precisamos entender como é que esse discurso faz sentido, remetendo de que esse discurso é um ato polêmico que está acontecendo dentro de um evento polêmico maior. E o evento polêmico se dá justamente em torno de uma questão polêmica. E essa questão polêmica acaba que gera dois posicionamentos antagônicos. Esses posicionamentos antagônicos geram, então, dois grupos em torno dele. Normalmente aqueles que são favoráveis ao que propõem certas perspectivas e aqueles que são antagônicos. E o que você tem? Normalmente, nós podemos observar o evento polêmico em torno, por exemplo, da criminalização da homofobia, você teve o evento polêmico da cura gay, e os discursos religiosos e de religiosos no espaço público a respeito das questões LGBTQIA+, normalmente são atos polêmicos de um evento polêmico maior, ou que está ligado, por exemplo, ao evento polêmico da criminalização da homofobia, ou em torno da homofobia, ou mesmo a um evento polêmico como ligados às questões do que é ou não a homossexualidade. Então, esse argumento, por exemplo, ou esse enunciado do Milton Ribeiro, me parece que só pode ser melhor compreendido remetendo de que ele faz parte de um campo discursivo, de um posicionamento ligado a um posicionamento religioso, embora ele esteja no lugar social ali de ministro da educação, mas está interpelado por uma perspectiva ideológica religiosa. E é assim que faz sentido à luz desse campo discursivo. Então, você tem um ato polêmico ali. Assim como o próprio discurso do reverendo Guilhermino Cunha, assim como tantos outros discursos que circulam na esfera pública a respeito das questões LGBTQIA+. Então, a polêmica, de alguma maneira, está imantando, ou imanetizando, ou de algum modo, a palavra talvez seria energizando o sentido dos discursos dos sujeitos religiosos no espaço público. Querendo esse sujeito ou não, intencionando de maneira clara ou consciente esse sujeito ou não. Ele está, de algum modo, por seus argumentos, tomando partido. Por exemplo, quando o próprio ministro diz: veja o menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Veja que esse discurso de optar por ser gay é muito um discurso que aparece lá em 2007, nas audiências públicas em torno da questão LGBTQIA+, para dizer, olha, aqui a gente está falando que não pode equiparar ao crime de homofobia ou de racismo, porque você não escolhe ser negro, no entanto, você escolhe ser gay. Essa seria o argumento desenvolvido por religiosos para dizer, nós não aceitamos, porque, na verdade, isso vai calar a religião de dizer que a homossexualidade é pecado. Então, veja que uma mistura de um discurso naturalista, uma mistura de um discurso religioso e que, de alguma maneira, está produzindo sentido na fala de um ministro de Estado dentro de um governo, de estrutura de governo, de um presidente como Bolsonaro, que é um presidente que está alinhado a esses valores que, de algum modo, estão colocando em questão e questionando direitos ou mesmo certas discussões que são trazidas por movimentos como o LGBTQIA+. Então, veja que olha como esse argumento faz sentido. É à luz, então, dessa polêmica, é à luz dos sentidos que são compartilhados no espaço público-político. E esses sentidos, eles não existiriam há 20, 30 ou 40 anos, ou 50 anos, em outro espaço público. Mas faz sentido no espaço público-político, democrático, no Brasil, no século XXI. Então, os novos sujeitos estão aí, polemizando, são novos polemistas religiosos, polemistas afetivos sexuais, tem novos lugares e novos acessos.
E, então, essa é minha fala e espero bater um papo com vocês logo em seguida. Então, passo agora, retorno a palavra para Tarcísio. Vai ficar melhor para responder aqui. Bem, professor Lucas, obrigado também por sua excelente explanação. É uma explanação que nos chama bastante atenção para a atualidade da temática e também nos chama a atenção ao quanto é explosivo um discurso religioso que se alia ao discurso político e que muitas vezes também se alia ao discurso patologizante da chamada psiquiatria tradicional, porque quando se usa termos família disfuncional, família desajustada, nós estamos patologizando, e aí tem um casamento perigoso do discurso religioso com o discurso político e o discurso patologizante. Então, mais uma vez, parabéns por sua fala. Nós vamos proceder agora às perguntas, e antes disso, nós gostaríamos de pedir um pouco de paciência ao pessoal que nos assiste online, porque todos nós sabemos as problemáticas que envolvem uma transmissão via internet. Então, nós gostaríamos de pedir desculpas a vocês pelos eventuais transtornos e pedindo a paciência de vocês e obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando. Vamos proceder às perguntas, então. Eu irei começar essa rodada de perguntas fazendo uma pergunta ao professor Brian e uma outra pergunta ao professor Lucas. Eu já vou fazer logo as duas perguntas, aí um vai responder, o outro já vai pensar na sua própria resposta. Então, pela ordem de fala, a primeira pergunta que eu vou fazer é ao professor Brian. Professor Brian, vamos nos lembrar, ele falou sobre os polemistas cristãos da era patrística da antiguidade. E a pergunta que nós vamos fazer é a seguinte: lembrando dos embates lá da época da patrística, embates polêmicos contra hereges, contra judeus, contra helenistas, contra os gnósticos. Então, nós temos essas grandes polêmicas nessa época da antiguidade. E a nossa pergunta é a seguinte: qual é a importância, a relevância dos estudos sobre esses pais da igreja para a história do cristianismo, os estudos linguísticos, notadamente na área da análise do discurso, e para as ciências humanas? Notem que essa pergunta é uma pergunta interdisciplinar, porque nós estamos falando sobre análise do discurso, nós estamos, de certa forma, falando sobre história das ideias até, e sobre história do cristianismo também, porque se trata de discurso religioso. Então, qual a importância, a relevância desse resgate dos estudos sobre esses apologetas do início da igreja para os estudos históricos, para a análise do discurso e para as ciências humanas em geral? Professor Brian. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta ótima. Primeiro, assim, a gente tem que entender que, não obstante a gente evite os academicismos, ou seja, a gente fale muito por cima, em respeito ao público que vai... É o primeiro colóquio, então ele vai se adaptar a essa linguagem que a gente está utilizando aqui com o tempo. O fato é que nós temos um campo aqui, que é um campo que nos ajudará de forma muito, muito tácita de reassumir essas obras como obras importantes para a gente pensar
as nossas próprias práticas sociais hoje em dia, tá? Então, para dar um exemplo simples, né? Vou dar um exemplo bem simples. Você pega a apologia, e a apologia ela é analisada, ela via de regra analisada como um discurso apologista, porque é um cristão fazer a defesa da fé contra ameaças externas, e o Irineu é polemista porque ele é quem está tratando das ameaças internas. Então ele faz polêmica contra os internos, e o Justino faz polêmica contra os externos, e o nome dessa polêmica seria apologia. Mas basta a gente visitar o conceito de Manguenot de deixis discursiva, em que ele vai falar de 4 formas de aparecimento: locutor, destinatário discursivo, cronologia e topografia, que são contrapartida da deixis linguística, que a gente vai começar a pensar. O eu e tu presentes no texto, aparentemente é eu, um advogado, ou uma pessoa que sou um cidadão romano, e o tu seria o imperador romano, representando a força do Estado. Esse seria o eu, tu aparente. E esse aí todo mundo percebeu. Porém, se a gente pensa que o gênero discursivo, na verdade, ele tem uma modulação, ele embarca uma forma literária. É assim que chamavam antigamente, uma forma literária, um gênero literário, mas que, na verdade, é para encadear uma outra forma de dizer coisas para interlocutores diferentes, né? Aí a gente vai começar a pensar o seguinte, que você tem uma deixis fundadora que dá validade a esse discurso, ou seja, essa deixis fundadora que dá validade a esse discurso é o discurso matricial que ele se apropria, tá? E aí você vai conseguir investigar coisas que você só investigaria assim, ou com ferramentas semelhantes, como, por exemplo, o destinatário do discurso. Quem é o destinatário do discurso? Parece que são os romanos. Mas ele não pendurou nenhuma carta para os romanos. Não precisa parecer que ele pendurou uma carta lá para os romanos provavelmente nem leram esse texto. Depois ele foi morto, inclusive. Ele é Justino Mártir porque ele foi morto. Então, parece que o destinatário do discurso são os próprios cristãos que têm que saber como se defender quando forem processados. Note bem, o texto todo fala do Justino falando em nome dos cristãos para o imperador romano. Mas como o imperador romano provavelmente nunca leu esse texto, porque esse texto não é uma petição de verdade, parece que ele está usando isso, ele está construindo uma cenografia com o objetivo de que seu destinatário discursivo tenha ferramentas para falar quando ele for processado. Isso fica claro, ou evidente, fica evidenciado no decorrer do texto. O que isso é importante para estudos linguísticos? Estudos linguísticos passam a ser considerados como ponto de passagem fundamental para análise de discurso religioso, porque o discurso religioso ele tem facetas que podem ser elucidadas de forma um pouco mais eficiente se utilizarmos as técnicas, os instrumentos da análise do discurso, né? Por exemplo, a gente pode pegar a diferença de enunciador e locutor feita por Manguenot, né? Porque o enunciador para Manguenot não é o sujeito falante, né? Ele é o momento do processo de enunciação. Então, quando o enunciador lá em Irineu de Leão, ele se dirige, o que o locutor pretende com esse enunciador que se dirige? Quando ele assume a voz do valentianismo para falar o que o valentiano pensa. Mas o que isso serve? Por que analisar isso a partir das ferramentas de análise de discurso serviria para a gente hoje? Porque é exatamente a mesma ferramenta que é utilizada hoje para justificar e validar a polêmica e a violência contra grupos. Então, o que grupos cristãos falam que as pessoas homoafetivas pleiteiam não é necessariamente o que eles pleiteiam. O que os indivíduos que são de esquerda pleiteiam não é necessariamente o que eles pleiteiam. Então, eles estão pleiteando uma discussão madura de sexualidade para evitar violência sexual na infância,
isso se transforma em uma mamadeira com símbolo fálico, dada para bebê. Essa outra maneira, esse enunciado que funciona dentro de si mesmo e que não tem conexão, exige a formação de uma comunidade discursiva que opere a partir de temas próprios. Então, abre-se mão de toda a teoria de gênero para falar ideologia de gênero. O que isso é? Não sei. Mas eles falam que é isso que todo mundo que trabalha com gênero trabalha. Para conseguir desmascarar isso e assentar as coisas em bases mais razoáveis, é necessário reconhecer não apenas os discursos, mas também as intenções dos discursos, para perceber, por exemplo, que a construção falaciosa em torno do que é o movimento LGBTQIA+, o movimento negro, o movimento de esquerda, esses movimentos que são demonizados por grupos mais tradicionais religiosos, essas construções são construções que elas operam com uma intencionalidade bem definida. Qual é a intencionalidade? A intencionalidade definida e é simples. Eles produzem o discurso para gerar pavor. E assim, pelo pavor da destruição da família. Olha os temas: destruição da família, implantação do comunismo no Brasil, fim da liberdade, vão tomar sua casa. Mas isso está no conteúdo dos discursos dos indivíduos que eles acusam? Não está. Então, eles assumem não só como locutores os enunciados deles mesmos, mas eles também fazem a enunciação pelos grupos. Como que você mapearia isso, a não ser empiricamente? Pela análise do discurso. Por isso, em minha opinião, a análise do discurso religioso é fundamental para os religiosos. Porque eles vão conseguir perceber e parar com esse exercício pouco dialogal, pouco eficaz, pouco eficiente, de ficar atribuindo para grupos específicos aquilo que esses grupos pensam, e vão começar a entender que eles precisam ter razoabilidade na maneira como compreendem o seu espaço de interlocução com outros grupos. Então, o exercício de fazer, nesse grupo dialógicos, enfrentar o trabalho de analisar discurso religioso, é exatamente, não para a gente criticar a religião, não é isso, não é esse o objetivo. Falar que a religião é sempre ruim, todo o resto é bom, não. Mas é usar ferramentas, instrumentos de análise para, ao fim e ao cabo, conseguir, a partir da análise dos discursos, perceber os seus processos de produção de sentido, perceber como esses discursos operam nas práticas sociais e perceber como é que eles funcionam. Ou seja, a gente ir além dessa perspectiva de só o que eu acho, o que eu penso empiricamente, e, a partir de técnicas específicas, contribuir para que haja maior, eu diria, sanidade na maneira como se analisa, como o discurso religioso se coloca como parte significativa e importante dos discursos vinculados a grupos específicos, né? E que tem interesses próprios. Esses interesses próprios, eles passam necessariamente, por exemplo, o mote fundamental é: conhecereis a verdade vos libertará. É um mote, né? Pegaram um texto de João, deslocaram esse texto totalmente, e a verdade não é mais o que as coisas são, não é o que é em grego, que é aletheia, que é não esquecer. Aletheia é esquecer, aletheia é não esquecer. Não é nem lembrança, nem verdade veritas como latim, mas se torna aquilo que eu digo. Então, se eu digo que a Terra é plana, a Terra é plana. Ah, mas tem 1000 evidências de que a Terra não é plana. Mas vai valer o que eu disse. Por que vale o que eu disse? Porque eu tenho uma comunidade que compartilha esse lugar. Esse lugar. Então, se eu fizer análise de cenografia e topografia, eu reconheço as condições de validação desse discurso. As condições de construção e validação desse discurso. Porque ele funciona em si mesmado. Por isso que tem que ser grupos, que tem grupos de Telegram e WhatsApp, bem restritos, que tem que ter na comunidade ali, não pode assistir TV, porque a TV é lixo. Ou seja, tem que ficar tudo dentro daquele ambiente em que o discurso tem controle, tem censura, ele é protegido, né? E basta sair com a cara na rua que você percebe que não tem absolutamente nada a ver, né? É mais ou menos isso. Espero que tenha respondido a questão.
Sim, respondeu muito bem e fez com que a gente refletisse sobre a importância de se ter senso crítico e de romper as nossas bolhas e também da importância do presente dialogar com o passado. Obrigado. Vamos agora à pergunta ao professor Lucas. Professor Lucas, a partir até da sua tese, que nós escutamos reverberar aqui na sua fala, sobre o PL 122, você bem colocou que os novos polemistas, eles tendem a resgatar polêmicas antigas em suas novas polêmicas. Por exemplo, na polêmica do PL 122, nós temos o resgate da polêmica da cura gay e o resgate também da polêmica em relação à união civil estável. E aí a pergunta é a seguinte: nesse caso, se pode dizer que há aí uma memória argumentativa polêmica, que de certa forma você já tocou nesse assunto, e quais são os traços dessa memória, então? Excelente questão, Tarcísio, e a resposta do professor Brian também muito excelente. Eu acho que para dialogar com o que efetivamente você faz na pergunta, é interessante perceber mesmo de como os grupos em polêmica, normalmente quem entra em polêmica, por vezes, não todas as vezes, faz simulacro do discurso do outro, né? Então, pega o discurso do outro e faz um simulacro. E é efetivamente isso que vai acontecendo. Então, a importância, eu acho que vale ressaltar, a importância de nós estudarmos o discurso religioso, como colocou o professor Brian. Pois bem, a questão da memória e da polêmica é algo fundamental. Primeiro que não há sentido sem memória. Então, nós chamamos de memória discursiva. Então, o que é dito aqui, agora, já foi dito em outro lugar, ali, alhures. Então, de alguma maneira, a relação entre o dito e o já dito, e o pré-construído, a gente diz assim na análise de discurso, mas efetivamente, quando nós pensamos a polêmica, o que eu tenho visto nas minhas pesquisas e também em trabalhos outros, é que a polêmica, normalmente, ela tem uma memória específica, ou seja, uma memória polêmica. Então, tem chamado também de memória polêmica. Não sou eu quem cunha esse termo, quem faz uma menção a esse termo é o Menguenot, ele vai falar de uma ideia de memória polêmica, embora não explore muito isso. Mas, fato é, quando a gente pensa a relação, ou melhor, o discurso em torno ali da criminalização da homofobia, nessa polêmica, eu observei que se atualiza a polêmica entre a discussão sobre o Estado laico, né, e a religião, essa relação, iluministas e anti-iluministas, a respeito da secularização ou não, essa relação entre Estado laico e não laico, secular ou não secular, isso se atualiza. Mas, de modo ainda mais próximo, se atualiza, sim, as outras polêmicas a respeito da casamento homossexual, se atualizam polêmicas entre feministas, né, e antifeministas. Então, uma polêmica, normalmente, ela se dá trazendo na constituição dela elementos de outras polêmicas. Por que até? Porque, normalmente, a condição de uma polêmica atual é justamente um duplo. Um duplo, por exemplo, na modernidade você tem um grande duplo que estão sempre em polêmica, que é conservadores e progressistas. Tradicionais, né? Um discurso mais tradicional, um discurso reformista. Ou então os clássicos, os revolucionários, como chama o Perriman. Quando você tem, então, temas que, de alguma maneira, esses dois campos aí, ou macrocampos, têm respostas para esses temas, ou respostas pré-formuladas, de algum modo,
temas tanto sobre educação, sobre sexualidade, sobre religião, sobre o lugar da religião no espaço público, sobre maioridade penal, vão incidir os valores e as perspectivas a partir desse duplo. E aí, sempre você vai ter, ou pelo menos até então que eu tenho descoberto e visto, é que numa polêmica religiosa sobre LGBT, né, ou sobre as questões de direitos, de liberdade de expressão, você vai ter lá uma perspectiva conservadora, talvez ali uma perspectiva tradicional, se contrapondo a uma perspectiva mais progressista, e isso acaba se tornando um duplo. Não significa, isso é importante dizer, que as pessoas ali que estejam em uma dada polêmica, se colocando na posição em que aquela perspectiva é mais tradicional ou conservadora, que aquela pessoa seja conservadora. O seu ethos, vamos dizer assim, total, mais completo, seja conservador. Mas naquele momento, os valores que fazem com que aquela pessoa se aproxime daquele grupo são mais tradicionais. Por exemplo, em torno da criminalização da homofobia, existiam pessoas ali que não eram de partidos, ou políticos que eram de partidos de esquerda, que estavam se colocando contrários ao projeto. Eram minoria, obviamente, mas existiam. E isso é interessante de observar, porque não dá para rotular de uma vez por todas, mas justo a partir dos dados empíricos, como colocou o professor Brian. Então, você tem elementos empíricos. Nesse momento, o posicionamento dele é mais um posicionamento tradicional. Nesse momento, o posicionamento dele é um posicionamento mais progressista, porque não é tão simples assim, ou é progressista ou não é progressista, ou é religioso ou não é religioso. As questões são mais complexas na análise e discurso. Para fechar a questão da pergunta, o Marc Angenot, um professor canadense e analista do discurso, ele vai falar de um arsenal argumentativo, né? E esse arsenal, ele vai sempre remetendo a ele. Então, você tem discursos, por exemplo, como o discurso conspiratório, que é muito presente, inclusive, nos discursos bolsonaristas, nos discursos de muitos religiosos a respeito de certos temas. Você vai ter um arsenal ligado aos discursos comunistas ou anticomunista. É um arsenal argumentativo da modernidade. Talvez, em pouco tempo, a gente consiga fazer o arsenal argumentativo, o arsenal polêmico, né? Da polêmica brasileira. Então, no Brasil, por exemplo, você vai ter o discurso anticomunista, que está muito ligado, se você se atualiza no âmbito da religião, porque vão fechar as igrejas, porque vão fazer isso e aquilo outro, calar a liberdade de expressão religiosa. De alguma maneira, faz parte de uma memória discursiva, mas especificamente de um arsenal argumentativo religioso ou de polêmicas que envolvem a religião. Espero ter, de alguma maneira, em poucos minutos respondido. Sim, com certeza. Sua resposta nos fez pensar também na questão da atualização dos espantalhos do passado nos discursos. Nós vemos muitos espantalhos da década de 60 reaparecendo agora e com muita força, justamente por causa dessa questão, dessa memória, né, desse arsenal que, quando a gente estuda a história das ideias, a gente acaba identificando elementos desse arsenal. Vamos, então, proceder às perguntas que nos trouxeram aqui. A primeira pergunta é a pergunta do Abraão Franca, que é a seguinte: bom dia, pessoal. Sobre a palestra do Dr. Brian, atentei para Irineu de Leão e tenho dúvidas sobre como elucidarmos sentidos em seus escritos e de outros pais da igreja. Abraão é um aluno dedicadíssimo, né? Eu agradeço pela pergunta de Abraão. Respondendo rapidamente, o que eu estou propondo é a aplicação de ferramentas de análise de discurso nos discursos dos pais da igreja, e tem uma razão de ser discurso dos pais da igreja, porque se a gente aplica para discursos contemporâneos, as pessoas dirão que nós estamos fazendo isso com algum tipo de motivação política, ou que isso tem algum objetivo terrível por detrás da intenção. Então, ao discutir textos da antiguidade, a gente mostra
a gente mostra que dá para aplicar isso em textos de religiões diversas, inclusive textos cristãos da antiguidade, ou textos de religiões como de grupos religiosos, ou conhecidos como religiosos, como o Islã, o budismo, Vedas, pode aplicar para o que for. É isso. Certinho. Vamos então abrir para perguntas da nossa plateia presencial. Alguém tem alguma pergunta inicialmente? Hein? Pode vir até aqui e fazer a pergunta. Podem vir. Nós vamos revezar as perguntas online com as perguntas da nossa plateia presencial. Bom dia, pessoal. Faço uma pergunta ao professor Lucas, da seguinte maneira. Uma vez que os discursos afetivos e religiosos disputam entre si a liberdade de expressão e suas ideologias, tentando se afirmar publicamente, qual seria a contribuição da análise do discurso para a sociedade? O que a sociedade ganharia com essa análise, a partir da análise discursistas, os afetivos e os religiosos? Muito obrigado pela pergunta, Abraão. Primeiro é que a análise do discurso é um método de compreensão, né? Ou seja, de análise. E não é possível você lidar com um problema ou com problemas sem antes compreendê-lo. Então, acho que o primeiro ponto é compreender como funcionam esses discursos. Compreender como se estruturam esses discursos. Então, antes de qualquer coisa, a compreensão é fundamental. Então, acho que nesse primeiro ponto. Mas se eu for um pouco mais além, quando a gente pensa, por exemplo, análise do discurso aplicado às polêmicas, eu escrevi um artigo para uma revista de direito, que era justamente porque é que o STF acabou que declarou mora, ou seja, uma espécie de morosidade no Congresso Nacional para aprovar a lei que criminaliza a homofobia. Né? Então, você teve que ter uma intervenção do STF por morosidade de vários anos, essa lei não ter sido aprovada. Quando a gente volta para entender por que é que a lei não é aprovada, você tem lá várias possibilidades de compreensão. Mas aí a gente vai ver como é que a própria polêmica, né, ela, muitas vezes, na maioria das vezes, quando você tem uma questão polêmica, e a depender de como essa polêmica é gerida, você vai ter, então, a impossibilidade do acordo. E foi o que aconteceu. Você observa nas audiências públicas que ambos os lados não chegam a um acordo. E por que não chegam a um acordo? E aí coloca em questão, inclusive, as discussões do Habermas, do John Rawls, que pensam uma perspectiva de espaço público justamente de modo um pouco mais racionalista. E a Chanteloup vai fazer uma crítica justamente a essa perspectiva, e aí vem nós da análise do discurso e diz assim, olha, nem sempre é possível um acordo. Então, se nem sempre é possível um acordo, ou quase nunca é possível um acordo, quais são os outros mecanismos que se pode utilizar e como é que podemos reorganizar diante de polêmicas como essas um espaço público ou para haver uma qualificação melhor? Em que nível está essa polêmica? Então, ok, estamos aqui. O que é que nós podemos fazer para, efetivamente, nós podermos discutir de maneira mais qualificada essas questões? Então, eu acho que aprofundando seria justamente isso, e sobretudo no espaço público, é entender como funciona de maneira um pouco mais profunda o próprio espaço público, as interações discursivas nesse espaço, para daí, então, se pensar possibilidades de reorganização. E para o âmbito dos estudos
da linguagem, efetivamente de como o sentido se constitui. Para o âmbito do estudo da argumentação, de como é que a argumentação e os argumentos são utilizados e se atualizam hoje, inclusive argumentos que são utilizados na década de 60, de 70, ou mesmo argumentos utilizados e reinterpretados desde a antiguidade e que se atualizam no espaço público e na voz desses sujeitos polemistas. Espero ter respondido. A nossa próxima pergunta é uma pergunta online, nesse nosso revezamento. É uma pergunta do Nildo Barros de Moraes. Bom dia. Se doutor Brian pudesse mandar algumas obras literárias para que possamos começar a se aprofundar nos nossos estudos. Olha, eu tenho os textos que eu estou indicando, as minhas traduções você consegue baixar no academia.edu, salvo engano é isso. No meu perfil pessoal tem, se não integral, os textos parciais. Acho que esse é o primeiro passo. Eu também recomendo, para perceber como eu faço análise de discurso, a minha tese que também está lá. A tese tem uma parte dedicada à análise de discurso. Eu faço análise de discurso aplicado para textos e enfatizando o gênero, mas dá para perceber lá como eu faço análise enunciativo-discursiva, né? Análise enunciados e análise de discurso. Inclusive em imagem, tá? Tem lá um esquema também de análise de imagens usando Bernard. Então está tudo de graça. Basta entrar nos perfis que você vai encontrar. Obrigado, professor. Uma próxima pergunta da nossa plateia presencial. Acho que ele precisa baixar. Já? É melhor descer. Era melhor lá mesmo. Vai lá, pode. Bom dia. Eu quero começar dizendo que é um prazer e uma satisfação grande estar aqui. Eu agradeço as palavras do professor Brian, do professor Lucas, e a minha pergunta é o seguinte: eu vou direcionar para o professor Lucas. A gente ouviu bem sobre como se dá os processos de atualização, mas eu quero perguntar, eu estou muito feliz de poder fazer essa pergunta, porque é algo que me causa grande curiosidade. Por quê? Eu pergunto sobre os processos ou as ocasiões de não atualização, e aqui eu vou tentar explicar. Se a gente pegar como exemplo o discurso religioso cristão católico, e a gente pegar o conteúdo homossexualidade, a gente pode entender que esse discurso ele é sustentado pelo que Orlando chama de o efeito de arquivo, o efeito de um discurso documental, que está lá na base desse discurso religioso católico. Esse discurso documental é um discurso que qualquer um de nós pode entrar agora no site do Vaticano, encontrar o catecismo, aqui eu estou ilustrando um exemplo, e perceber que esse catecismo ele foi publicado há 300 anos, 400 anos, e aparentemente ele continua reproduzindo os mesmos efeitos de sentido, como diz Orlando, com ilusão de estabilidade, que é esse efeito do arquivo, que é esse efeito do discurso documental. A minha pergunta é, de onde o senhor entende que vem essa força que resiste à atualização? Por quê? Se a gente pensar, grosso modo, os sentidos de céu ou inferno, os sentidos de virtude ou pecado, são sentidos que resistem à atualização. Resistem há muitos anos, há milhares de anos. Então, aqui eu estou falando da instituição católica. Então, de onde vem essa força que aparentemente valida institucionalmente, visto que esse discurso documental ele nunca, não sei, passou por um processo formal de atualização e permanece, inclusive, validando discursos que são reproduzidos na curricularidade.
porque as raízes vêm de lá. Não sei se eu fui confuso, eu agradeço a possibilidade de perguntar. A sua pergunta é realmente uma pergunta que dá uma pesquisa muito interessante. Porque quando nós estamos falando de atualização, você pergunta de como... obviamente que a gente tem que, talvez, separar aí dois sentidos de atualização. Como é que esse discurso se atualiza no sentido de como é que esse discurso ele se encarna, poderia ser atualização, na voz, ou seja, ele é reproduzido. Mas a atualização aí, que você está usando, é justamente no sentido de como é que esse discurso ele se mantém e não se renova, se abrindo a outras perspectivas. A polissemia, ou seja, uma polissemia, você tem uma manutenção do mesmo, né? E não se abre a polissemia. Pronto, perfeitamente. Então, eu acho que é uma questão que não é simples de pensar. Mas, talvez, se você pensa que o discurso religioso ele se mantém muito pela tradição, então, a tradição é uma força. E essa força é a força da conservação. O Bakhtin vai falar justamente de uma relação centrípeta, que é de manutenção, que é de conservação, e de uma força centrípeta, e você tem uma força centrífuga, que é justamente de renovação, que espalha, que se dialoga com o novo. Então, os discursos que são normalmente hegemônicos, e eu estou usando a hegemonia aqui a partir da perspectiva do Marc Angelo, e não necessariamente a ideia de hegemonia, embora haja um diálogo do pensador marxista, que me esqueça agora o nome dele, mas enfim, depois eu lembro, se eu ainda se der tempo. Você tem então a ideia de hegemonia. A hegemonia ela trabalha nesse sentido da conservação, e a tradição, de alguma maneira, e aí a gente não precisa ser uma tradição hegemônica, mas a tradição ela também trabalha com essa coisa da conservação. Então há um cultivo para se conservar. Então, para se conservar algo, não é só deixar lá. Para se conservar, você precisa cuidar. Então, talvez a gente pudesse pensar nos processos discursivos de cuidado para se conservar um discurso. E talvez a Igreja Católica, as igrejas e as religiões tenham formas discursivas de conservação. Não sei se foi claro. E eu acho que isso é interessante. Talvez dê para a gente pensar quais são as formas discursivas que as religiões usam para conservar o discurso a respeito da homossexualidade, né? Para conservar o discurso a respeito de certos fenômenos que não é de interesse, e não de interesse, inclusive, da perspectiva valorativa, ideológica daquele grupo que, de fato, mude. Então, aí talvez gerasse um estudo para que a gente pudesse pensar essas formas de conservação discursivas. Ao mesmo tempo que você tem, enquanto isso, formas de renovação desse discurso, formas de forças centrífugas no próprio movimento da própria Igreja Católica. Você tem essas forças dentro da própria Igreja Católica, talvez não até nas estruturas do próprio de poder, né? Nas estruturas ali da própria Igreja. No entanto, a força de conservação, as forças discursivas de conservação são mais fortes, né? Então, talvez a gente pudesse pensar isso. Muito boa a sua pergunta. Eu acho que dá para pensar até mesmo em um projeto para que a gente possa futuramente investigar essas forças de conservação discursiva. Gostei disso. Isso aqui eu estou pensando agora, mas existem esses elementos para que a gente pense uma perspectiva discursiva. A próxima pergunta é uma pergunta online, é para o professor Brian, é do Fagner Carvalho, nosso colega, né, aqui do PPGEL. Bom dia, parabéns ao professor Brian pela pesquisa e traduções tão importantes. Gostaria que o professor comentasse sobre o impacto da análise do discurso no seu processo de tradução. Ótima pergunta, Fagner.
Muito obrigado pela pergunta, meu amigo. Bom, a minha formação como classicista, eu fiz português grego e a vida toda eu traduzi e sempre me questionava por que as traduções elas eram... Você pegava o dicionário, tentava encontrar o que se encaixava, colocava isso e lançava isso no texto, e aí tinha que ser mais ou menos dentro do que você percebia dentro de um léxico, né, que tem lá as chaves com exemplos textuais. Eu sempre pensei, eu tinha estudado linguística e vi a teoria dos campos semânticos, estudei Ricoeur e vi a questão da hospitalidade da linguagem, a teoria da tradução dele, e estudei análise do discurso. Aí eu pensava assim, também funcionalismo linguístico, eu pensava, tem um monte de técnicas, um monte de conceitos, concepções, instrumentos, e na hora de traduzir é simplesmente o exercício de sair conferindo no dicionário as citações para perceber qual é o termo que se encaixa melhor ali. E eu, durante bastante tempo, tive até dificuldade de traduzir por causa disso, mas depois resolvi romper com esse esquema e começar a utilizar Ricoeur e concepções ricoeurianas para fazer as traduções. Depois disso, eu passei a analisar as relações para teatro, porque eu traduzi muita coisa de teatro, entre performance e texto, usando semiologia teatral, Patrice Pavie. Depois eu comecei a utilizar análise de discurso exatamente para conseguir ampliar a minha perspectiva e, assim, perceber de forma um pouco mais adequada, em minha opinião, o porquê que determinados textos eram citados, o porquê que determinados autores eram citados, o porquê que determinadas figuras eram utilizadas, o porquê que determinados gêneros eram visitados. Ou seja, não dá mais para voltar atrás depois que você avançou nisso, né? Então, as minhas traduções, não precisa que sejam traduções de textos que parecem que já foram traduzidos, e sempre me perguntam, por que traduzir de novo? Eu sempre respondo, porque a gente pode traduzir por um ângulo que não foi vislumbrado e que vai permitir que essa obra seja percebida por nós de outra maneira, que eu gostaria que fosse uma maneira mais próxima daquilo que constituiu o processo de produção do sentido do próprio texto. É isso, do próprio discurso presente naquele texto que eu traduzi. É basicamente isso. Obrigado mais uma vez, professor. Essa foi a última pergunta para o senhor, porque nós já estamos chegando no nosso horário. Agora vamos abrir para mais uma pergunta da nossa plateia e avisando ao pessoal que nos acompanha online que o link para a próxima palestra estará aí no chat e vocês estão acompanhando. Na plateia tem alguém? Alguma pergunta mais à plateia? Não? Então vamos fazer uma última pergunta aqui da internet para nós encerrarmos. Espero que o professor Braga a gente fecha. É para você. Ok, beleza. A pergunta é para o professor Lucas. É uma pergunta do Vladimir Júnior. Professor Lucas, ele fala professor Brian também. Considerando as inúmeras vertentes do meio evangélico no Brasil e com base no livro de Gutierrez Siqueira, existe o medo do discurso evangélico no espaço público? Caso exista esse medo, há uma vertente evangélica específica que assusta as pessoas no espaço público? Em 30 segundos, até porque a gente já está faltando 3 minutinhos para encerrar a mesa, muito perspicaz a pergunta. Eu acho que existe um medo, sim, existe um medo, e esse medo ele tem, de alguma maneira, elementos, sim, para se justificar, se você isola e pega certos grupos evangélicos que, de fato, têm noções que não são noções, vamos dizer, uma visão compatível com a perspectiva do que é o espaço público, a discussão no espaço público. Mas, óbvio, que aí, se você pega certos grupos, mas existe, sim,
esse medo, e esse medo, de alguma maneira, não é que seja injustificado. Mas não é possível também falar disso sem falar de certas perspectivas reduzidas e redutoras que se tem a respeito do próprio fenômeno evangélico. A própria mídia não cobriu o fenômeno evangélico, que agora estourou nas eleições de 18 e agora nas de 22. Eu falo como um todo. Então, a questão é um pouco complexa, é bastante complexa, na verdade. Mas existem, sim, certos grupos que alimentam esse medo. É todo o evangélico? Absolutamente não, obviamente não. Mas existem, sim, esses elementos. Fecho aqui a minha fala. Eu acho que talvez o professor Braga precise sair, mas ele pode em 30 segundinhos se quiser. Peço desculpas a vocês. Eu tenho um encontro aqui agora com o pessoal da Universidade de Coimbra, mas eu vou dizer que eu acompanho a opinião de professor Lucas, fazendo o adendo de que é necessário também que se perceba da dificuldade que o movimento evangélico, que o discurso evangélico tem, ou que o movimento evangélico tem, de acolher como legítimas manifestações que não tocam a eles. Por exemplo, o eterno medo de ser perseguido, né? Nenhuma igreja foi fechada no país nos últimos 20 anos por causa de razões religiosas, e basta chegar um político que domine mais ou menos o discurso evangélico e fale que as igrejas vão fechar, e pronto, os evangélicos já ficam, muitos deles ficam em polvorosa, mostrando o vídeo da Nicarágua e dizendo que vão fechar as igrejas do Brasil, né? Então, esse tipo de conversa mostra que não é só o medo do discurso evangélico no espaço público, é o medo dos evangélicos viverem no espaço público também, né? De saberem que ser contra ou fazer críticas ao movimento evangélico não é ser contra os evangélicos, né? É simplesmente entender que há coisas que são equivocadas mesmo. É isso. Obrigado, gente. Por sua participação internacional no sinal. Nós ficamos muito satisfeitos com a sua contribuição. Obrigado ao professor Lucas também, por sua sempre brilhante contribuição. Foi uma dupla maravilhosa, valeu cada minuto a pena. E vamos continuar com o nosso primeiro colóquio interdisciplinar de discurso religioso, discursos e polêmicas religiosas no espaço público, com a próxima palestra, que o link está aí no chat. Então, nos despedimos aqui e até a próxima palestra daqui a pouco, às 10h30, e agradecemos mais uma vez a presença da nossa plateia e a presença de vocês que estão nos acompanhando via internet. Um abraço a todos.